Paz do Senhor, mais uma vez. Abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, de 8 a 16. Vocês podem ficar sentados mesmo? Tá? Vai ler que são 8 versículos, 8, 9, de 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, lá no topo do monte, no cume, igual nós estamos aqui no cume de Santa Gertrudes, no morro. E a vara de Arão estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. 12. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. 15. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Rafá. 16. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da poderosa palavra. Amém. Senhor, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a tua palavra, Pai. Amém. Que ela faça o bem que todos nós aqui necessitamos para nossas almas, para uma vida de comunhão contigo, para uma vida melhor, que só o Senhor pode nos dar. Vida em abundância, Senhor. Obrigado por esse momento ímpar de estar na tua casa. Eu oro assim agradecido, em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Olha, o que me chamou a atenção nesse texto? Lá na visita há pouco que nós fizemos na casa da Rosimeire, a Ruth, teve um dado momento que a Ruth começou a levantar a mão. Né? Lembra? Ela começou a levantar a mão. E eu vi a mão dela e ainda falei assim: isto, Ruth, levanta mesmo. Ela diz do alto que vem. Né? E a própria dona Arlete fala assim: a bênção vem do alto. Né? E ela assim. Né? Aí, a gente vindo para cá, eu lembrei desse texto e lembrei da Ruth como levantada. E eu lembrei quando Paulo ele fala numa das cartas: olhai para as coisas do alto. Né? A gente precisa aprender a ter o nosso olhar para as coisas do alto, as coisas do Senhor. Termos os nossos pensamentos como do alto. A palavra diz em Isaías que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Todas as coisas do Senhor são mais altas do que nós. E aqui neste texto, além de estar no deserto, Israel ainda tinha que enfrentar um povo
amalequita. Esse inimigo lá no deserto era conhecido como chacais do deserto, os amalequitas. Chacais é um animal, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a raposa, mas parece a raposa, o tipo dele, o formato. E ele sobrevive no deserto às tempestades do deserto, os chacais. As tempestades do deserto, eu estive lendo, chega a ter aquela poeira, pó, velocidade de 70 km por hora, o pó. Então você veja aquele pó vindo, e esses chacais do deserto são os animais que conseguem sobreviver. E os amalequitas eram considerados chacais do deserto. E estavam pelejando contra o povo de Israel. E eu achei interessante a dinâmica do céu, do reino do céu. Olhai para as coisas do alto. Paulo diz, olhai para as coisas do alto. E a Ruth com as mãos levantadas. E aqui, as mãos levantadas para o céu de Moisés, queria dizer vitória. E as mãos para baixo, queria dizer derrota, nesse texto. Aqui Moisés, Josué, Arão, Hur e o povo de Israel contra os amalequitas. E a gente pode tirar lições, igual eu observando a irmã Ruth naquela cama com as mãos levantadas, eu observo nesse texto lições para nutrir a nossa fé. A Ruth me animou com as mãos levantadas. E nesta batalha, ela termina com a bandeira da vitória. Não é? O Senhor dizendo, e Moisés com a bandeira da vitória na mão e declarando, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, levantando as mãos, o Senhor é a minha bandeira. Né? Eu queria aplicar essa palavra pessoalmente para nós, para você, para mim, como a Ruth fez, como alguém que pode ouvir essa devocional também pelas redes sociais, que aplique, que pega as suas guerras, as suas dificuldades e leve para cima. Não é isso? Pegar a nossa enfermidade, as nossas batalhas, as nossas lutas, leve para o Senhor. Moisés, ele disse a Josué, amanhã eu estarei no cume do monte. Amanhã eu estarei no cume do monte, ou seja, Moisés estava levando a guerra para cima. Moisés, ele sabia que aquela guerra só seria vencida com o ingrediente da oração e da dependência de Deus. Moisés sabia. Ele falou, eu vou precisar estar no cume, orando e dependendo de Deus, para vencer esses chacais do deserto, os amalequitas. E fica aqui uma orientação que está muito clara. Nas nossas guerras, só serão vencidas
quando nós levarmos para o alto. Amém. Não é isso? Quando buscamos a Deus e descansamos a alma nele, com sinal de fé e confiança no Senhor. A gente leva para o Senhor, leva para o alto as nossas dificuldades e descansa no Senhor, como sinal de confiança, de fé nesse Deus. Ontem o meu neto, ele fica me observando, ele é dedo duro, meu netinho. Ele fala: avô, ó, meu olho é de águia, ele fala para mim. Meu netinho tem 7 anos, vai fazer 8. Um vai fazer 3, o outro 8. Ele fala: avô, você está comendo chocolate, vô. E ele fala para a avó, fala para minhas filhas, sabe? Meu neto. Ele fala: o meu olho é de águia. E eu lembrei da águia, olhando esse texto. A águia, ela não luta com as serpentes no chão. A águia ela pega a serpente e leva para o alto, para lutar. Ela leva para cima. E eu vi que nós temos que ser um cristão águia. Amém. Um cristão que pega a dificuldade e leva para cima. A luta nossa é lá em cima. Então, amadas, leve as suas dificuldades, as suas guerras para o alto e entregue a Deus. A especialidade do crente águia não é lutar aqui embaixo, não é lutar contra a carne e o sangue, não é lutar contra as ferramentas que nós temos aqui embaixo, não é lutar com as nossas forças, e muito menos com armadilhas e ferramentas do mal. Nós não precisamos dessas ferramentas do mal. A especialidade do crente de fé é confiar em Deus e levar as dificuldades para o alto. Paulo diz: olhai para as coisas do alto. E Moisés aqui fala: eu vou estar lá no cume, vou estar lá orando e dependendo do meu Deus. E quando ele cansava com as mãos, Arão e Hur segurava, levantava a mão dele. Quando cansava que a mão abaixava, Israel começava a perder a batalha, Arão e Hur levantavam as mãos de Moisés, Israel prevalecia, diz a palavra, né? Moisés, ele estende a mão e Cristo estende os braços na cruz por nós, né? Olha que coisa, Moisés estende as mãos para cima e Cristo abre os braços na cruz por nós. Mas eu acho interessante aqui também a unidade, a união da igreja. Quando Moisés cansava, tinha 2 ali para segurar os braços dele e levantar. Fala: é assim, Moisés. Já pensou? Os 2 segurando. E Israel ganhava a guerra. A unidade. Nós só podemos ganhar quando um dia ainda vamos ouvir aqui o povo dizer: nunca vi coisa igual. O que está acontecendo lá em Santa Gertrudes, no morro? O que está acontecendo naquela igreja lá? Há um barulho diferente, está acontecendo coisas diferentes lá, vamos lá ver. Nunca vimos coisa igual, porque nós estamos unidos. A igreja precisa ter unidade, estar junto, né? Arão e Hur estavam junto com Moisés, o povo pelejando lá embaixo, né?
Nós vamos estar todos em peleja, não importa se eu estou aqui no púlpito ou mais alto, não, nós estamos todos orando, a peleja é do povo de Deus, nós estamos unidos com as mãos para o céu, a vitória vem de cima, a vitória vem do Senhor, com confiança e fé no Senhor. E eu vejo aqui Moisés estendendo as mãos, e eu lembro de Cristo que estendeu os braços por nós. Amém. E eu vejo aqui, olha só que interessante, Moisés, fazer uma tipologia aqui da teologia. Moisés nasceu num momento que havia uma matança das crianças pequenas, não é isso? Quando Moisés nasceu, foi isso? Rosimei? Sim. Moisés nasceu e estavam matando as crianças pequenas. E quando Cristo nasceu, estavam matando as crianças também. Não é isso? Veja só que ligação extraordinária. Moisés, ele libertou o povo do Egito. Cristo libertou o povo das garras do inimigo e das garras do pecado, né? Que coisa extraordinária. Moisés, ele renunciou ao trono, ele saiu do castelo, renunciou ao trono lá, né? Ele morava lá, era cuidado lá, saiu, renunciou. E Cristo também desceu da glória e viveu entre nós, no meio, quis viver no meio de nós. Moisés, ele pegou a lei, o livro da lei, os 10 mandamentos, e deu ao povo. Jesus plantou a lei no nosso coração. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus plantou esta lei no nosso coração. Moisés, ele diz lá no final do texto que ele fez um tabernáculo ali, né? Fez um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. E Jesus também fez em nós um tabernáculo para o Espírito Santo morar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Você vê as coisas? Moisés fez um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. E Cristo transformou o nosso corpo um tabernáculo para o Espírito Santo. Amém. Moisés morreu lá no monte, né? Morreu. Ninguém nunca achou. Jesus morreu no monte, de braços abertos. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou para honra e glória do Senhor. Ressuscitou para nos dar a salvação. E nós estamos se aproximando do tempo da Páscoa, tempo da festa, da ressurreição de Jesus. Amados e amadas, fechando esta palavra, olhai para as coisas do alto, levantai as mãos para o alto, pegar as nossas dificuldades e levar para o alto com confiança e fé no Senhor. Amém. É Ele que pode todas as coisas. E aquele que te ama, que você é precioso, é preciosa para ela, te faz esse convite nesta devocional, neste culto e devocional, para que você
busque sempre as coisas do alto e levante as suas mãos para o alto. E muito animou a nós todos aqui na visita a Ruth, à tarde. Ela com as mãos para o alto foi a inspiração desta meditação, desta palavra. E me fez lembrar como Moisés venceu os chacais do deserto, os amalequitas, e como nós podemos vencer, levar as nossas dificuldades para o alto e não ficar preocupado com as lutas, com as coisas aqui da terra, contra a carne e contra a sangue. Que Deus te abençoe e te guarde, e que essa palavra fortaleça mais e mais a sua fé, em nome e por amor de Jesus. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, glória, com glória coroai. Remidos todos com fervor, hosanas entoai, hosanas entoai, ao Verbo feito Redentor, com glória, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, com glória coroai. Amém, Senhor. Amém.